Fala pessoas, tudo bem? Seguindo com as nossas aulas, hoje nós vamos discutir um pouco sobre sensação e percepção e de que forma elas estão relacionadas, mas são coisas diferentes, tá? Bom, primeira coisa importante é a gente conseguir diferenciar isso, tá? Quando você fala em sensação, né, no sentir, tá? A sensação está relacionada à captação de estímulos físicos do ambiente, certo? Não importa a natureza do estímulo sensorial, tá? Se ele é visual, se ele é acústico, se ele é químico, o que for, tá? Então você tem a captação do estímulo e esse estímulo ele sofre uma modificação, que é o que a gente chama de transformação de sinal, a transdução, para que essa informação ela alcance o cérebro e você possa ter a informação da sensação, o sentir aquela coisa. Tá? Por outro lado, quando você fala em percepção, tá? A percepção ela envolve um processamento mais complexo. Tá? Então você tem o processamento da informação sensorial, a organização e a interpretação desta informação. Ou seja, a percepção ela visa dar significado ao que se sente. Então, de maneira geral, tá? Através dos órgãos sensoriais, aí seja internos ou externos, lembra que se você bebe, ingere uma comida, uma bebida quente, tá? Você, através dos termorreceptores do teu tubo digestivo, você consegue sentir isso. Então não é só estímulo externo, a gente tem estímulo interno também. As cólicas uterinas das moças são um exemplo claro disso. Bom, então essas informações sensoriais, a leitura do ambiente interno e externo é transmitido ao sistema nervoso central e, em essência, ao cérebro, tá? E lá, através da integração de informações sensoriais com informações de memória e tudo mais, isso pode resultar numa interpretação perceptual e, inclusive, numa mudança de comportamento, certo? Bom, então vejamos um exemplo simples aqui. Você está parado com o seu veículo no trânsito, certo? E aí você está parado, aí o sinal verde abre. A gente aprende que o sinal verde significa que está liberado para que você prossiga, certo? Então vai lá. Acendeu a luz verde do semáforo, certo? Então os fótons, né, as ondas luminosas, elas vão propagar e você, através da sua retina, vai detectar esse estímulo. Essa informação ela vai ser do fóton, né, da onda luminosa, ela vai ser transduzida em um sinal bioelétrico que vai ser conduzido até o córtex occipital, certo? Lá atrás, na nuca, né? Aonde você tem o córtex visual. Tá? Bom, isso é decodificação sensorial. Agora, entre você decodificar que você viu uma luz verde e o significado de que aquilo representa que você pode ir, envolve outras partes, certo? Porque você tem que ter aprendido o significado de que o semáforo verde representa a via livre para você, tá? Então, a partir do momento em que a informação chega no córtex visual de luz verde, ela vai principalmente através do córtex associativo, na região parietal, vai integrar informações de memória, informações cognitivas, que vão te permitir perceber que aquilo ali significa que você pode continuar dirigindo. Certo isso? Bom, vendo um pouco mais sobre o sentir, né, é importante a gente entender que existem vários tipos de receptores sensoriais diferentes e que esses receptores sensoriais diferentes eles apresentam inclusive subtipos. Tá? Em geral,
Os principais tipos de classes de receptores sensoriais são os mecanorreceptores, aqueles que disparam através da deformação mecânica do receptor na membrana. Tá? Então, por exemplo, aqui os receptores táteis, tá? Os receptores acústicos, né, auditivos, os fotorreceptores para detecção de informação fotônica, né, das ondas luminosas. Então você tem principalmente os cones e os bastonetes, né, cones para visão de cores, bastonete para contraste. Os quimiorreceptores que nos permitem detectar estímulos diferentes de moléculas diferentes, né, com propriedades diferentes, doce, salgado, desagradável, perfumado, ou algo nesse sentido. Né, moléculas diferentes se ligam a receptores diferentes, disparam vias diferentes. Magnetorreceptores, que são aqueles receptores que disparam através da estimulação por campo magnético. Né? Lembra, em geral você tem uma magnetita, uma rocha que é atraída por campo magnético dentro de uma campânula, de uma cúpula, digamos assim, e que, de acordo com o campo magnético, ela desloca e toca numa superfície. Na hora que ela toca numa superfície de orientação, isso permite para o animal disparar se ele está indo para norte, para sul, para leste, por aí vai indo. Os nociceptores, que são extremamente importantes também, são os receptores que disparam em situações dolorosas. Tá? Então, seja para dor aguda, dor crônica, né? Toda essa sinalização. E os termorreceptores, que são aqueles que disparam em diferentes ofertas de calor, né? Diferentes condições, que a gente grosseiramente chama de quente-frio. Certo? Então, obviamente existem mais receptores e esses receptores, eles, como a gente viu, eles podem ramificar. Tá? Mas é importante a gente ter essa noção. No final dessa aula eu vou deixar o link para 2 outras aulas que são especificamente sobre tipos de sensações, certo? Que falam sobre isso aí tudo, mas só no aspecto do sentir. Bom, quando a gente fala em sentir, né, os receptores sensoriais, os órgãos sensoriais, né, os órgãos de detecção, eles são classificados em 2 categorias. Tá? Existem detectores sensoriais que são neurônios em si, ou seja, o próprio neurônio é uma célula sensorial, então ele vai sofrer um potencial gerador, que nada mais é do que o próprio potencial de ação, enquanto que existem outros órgãos sensoriais em que o que você tem é uma célula do tecido epitelial respondendo. Então, se ela é uma célula do tecido epitelial, ela é um receptor sensorial diferente, não é um neurônio. Então, ela sofre o que a gente chama de potencial receptor. Ela não sofre potencial de ação porque ela não é um neurônio. Tá? Então, em geral, quando você fala em potencial gerador, em potencial em neurônio sensorial, o que você tem é o estímulo alcança a superfície daquela membrana, tá? Vamos supor que é um receptor químico, certo? Tá? Então, o odor ele é uma partícula odorífera, ela é capturada, se liga ali num receptor, lembra que tem que ter o arranjo tridimensional para disparar, e isso, se alcançar o limiar de excitabilidade, vai fazer com que a célula sofra um potencial de ação. Como é um neurônio, sofre o potencial de ação, conduz a informação ao longo do axônio, chega lá no terminal, libera o neurotransmissor para que a via continue, certo? Bom, se você estiver falando de um receptor e que a célula receptora é uma célula epitelial, tá? Ela não tem as mesmas propriedades. Então, se o potencial for receptor, tá? Uma vez que a célula é estimulada, tá? Tá invertido aqui, né? Aqui é gerador, aqui é receptor. Desculpe. Tá? Vou corrigir depois, não esqueça, hein? Tá. Bom, o que você tem aqui? A resposta aqui, ela pode ser graduada de acordo com a intensidade. Então imagina aqui que você tem um mecanorreceptor na sua pele,
certo? Em que você toca a superfície da sua pele com pouca força, certo? Isso, a intensidade do disparo aqui na célula vai ser proporcional ao tamanho do estímulo. Vamos supor agora que você aperte com mais intensidade. Essa deformação mecânica maior vai fazer com que a célula tenha uma despolarização local, que basicamente é induzir uma abertura dos canais de cálcio, tá? Então os canais de cálcio dependentes de voltagem vão abrir, vão permitir com que o cálcio entre, as proteínas SNR da membrana e da vesícula vão se acoplar e aí você vai liberar o neurotransmissor, certo? Tá? O sinalizador sensorial. E aí, em geral, a próxima célula da rota já é um neurônio e aí você tem o disparo do processo, tá bom? Invertendo aqui é potencial receptor, aqui é potencial gerador, tá? Então, aqui não tem lei do tudo ou nada, certo? Na célula sensorial. O que você tem aqui na célula sensorial é um mecanismo de intensidade. Então você não tem um limiar de excitabilidade a ser alcançado. Eu consigo discriminar um mínimo de estímulo a um mais potente, certo? Isso também não vai ter período refratário, o disparo vai sendo contínuo, mas a tendência é que com o tempo a resposta ela vai se tornando menos intensa, que ela seja decremental, certo? Isso, o que é diferente de um neurônio, onde a amplitude da resposta tende a ser constante, né? Por ser uma propriedade neuronal. Bom, então aqui a gente tem uma visão geral, de uma forma simplificada, de alguns dos nossos principais sentidos. Não tem todos, mas tem os principais. Então, na visão, o estímulo ocorre através de ondas de luz. Tá? Então você vai ter como células receptoras, que são os detectores, os cones, os bastonetes, tá? E a condução para dentro do cérebro vai se dar através do nervo óptico, né? Aí via nervo óptico chega ao tálamo, né, núcleo geniculado lateral, e lá você tem o trato óptico que vai conduzir para trás, lá no córtex occipital. Tá? Na audição você tem ondas sonoras, né, que são o quê? Variações mecânicas. Tá? Então você vai ter as células ciliadas da cóclea, a condução via nervo auditivo, e isso segue para as próximas estruturas. Tá? Tanto para o paladar, quanto para o olfato, quanto para o toque. Tá? Aí você não tem representações térmicas, aí você não tem representações dolorosas, por exemplo, nem dos magnetoceptores. Tá? Mas o princípio é o mesmo. Tá? Você tem um estímulo físico, tá? Você tem células receptoras, neurônios ou epiteliais, e rotas de conduções através de nervos ao cérebro. Bom, então de uma maneira geral, o que a gente tem? A gente tem que sinais, né, estímulos físicos internos ou externos, tá, são captados por esses órgãos sensoriais e vão ser convertidos em sinais neurais através do mecanismo de transdução de sinal, e isso vai informar o encéfalo, preferencialmente o cérebro. Certo isso? Só que algumas questões que envolvem postura e equilíbrio também têm rotas de desvio ao cerebelo, certo? Por isso que não é única e exclusivamente ao cérebro, além da própria participação do tronco encefálico. Bom, quando a gente fala especificamente sobre percepção, tá? A percepção ela pega essa informação sensorial que você está carregando, tá? Captando, e você vai fazer uma associação entre diferentes circuitos que vão permitir com que você envolva a memória e envolva também a sua capacidade cognitiva, o seu estado racional. Por isso que a gente diz que perceber é mais do que sentir. Tá? O perceber ele é uma forma com que você dá significado ao estímulo sensorial. Certo isso? Tá? Então, vou impregnar a mente de vocês agora. Certo? Todo mundo já viu o anúncio do posto Ipiranga que dá o cashback no chiclete. E no chocolate? Toda hora esse anúncio passa. Certo isso? Tá? Então, você reconhece a menina lá, já cashback no chiclete.
Tá? Então, nesse sentido, tá? Se você já conhece a propaganda, tá? Você, na hora em que você ouve ela, tá? Você dispara a memória, tá? E ainda tem o elemento cognitivo, isso pode te irritar ou não, ou seja, já tem até um próprio elemento sensorial, emocional entrando na história. Tá? Da mesma forma, se você ouve uma música lá, vamos supor que você está andando e tal, não sei o quê, e começa a tocar uma música, ou você está em casa, respeitando o isolamento, né? Porque assim como eu, você é idiota, né? Porque idiota é quem fica em casa. Mas vamos lá. Mas, enfim, aí começa a tocar uma música de algum lugar, certo? E aquela música te lembra uma situação, e essa situação é uma situação boa, e de repente você está rindo. Ou seja, o estímulo sensorial associado com informações de memória da sua experiência anterior, memória explícita, né, episódica da sua vida, te permite lembrar de algo, uma situação, um contexto, você começa a rir. Pronto. Vamos supor que para outra pessoa que está no ambiente junto com você, que está ouvindo a mesma música, pergunta, mas por que você está rindo disso? Certo? Do que você está rindo? Ou seja, como a experiência ela é diferente para cada pessoa, ela vai ter um significado diferente para cada pessoa. Certo? E aí, se você contar a história lá, talvez a pessoa entenda o contexto. Então, é importante entender o significado que a percepção dá às coisas. Tá? Então, em geral, você vai ter a participação do córtex parietal, certo? E você vai ter o envolvimento da porção posterior, tá? Inferotemporal e látero-occipital, certo? Então, áreas diferentes, você vê que é uma cobertura razoavelmente grande, tá? E você vai ter uma interação muito grande de acordo com naturezas de estímulos que você está recebendo. Estímulos sonoros, estímulos visuais, estímulos de toque, por aí vai indo. Tá? Bom, de acordo com a natureza do estímulo que você está recebendo, você vai ter mais facilidade ou menos facilidade para perceber um estímulo, certo? A isso a gente chama hoje de canais perceptuais, certo? Tá? Então significa o quê? Em suma, resumindo, simplificando, significa que quanto menos coisas de ruído do ambiente ou para te distrair, menos canais perceptuais você vai precisar envolver, menos neurônios vão disparar, grosseiramente, menos esforço você vai ter que fazer para prestar atenção e, consequentemente, você vai estar mais focado. Eu vou falar mais um pouquinho sobre atenção ali na frente. Tá? Então, temos um exemplo aqui. Tá? No quadro A, da situação A, tá? O objetivo é medir o tempo de reação, tá? Em milissegundos do sujeito para identificar toda a estrutura que aparecer na tela, que seja um O ou O, e que esteja na cor roxa, certo? Isso, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 objetos na primeira imagem, tá? Então isso é simples, tá? Existem várias formas de medir isso, através de eletrodo ou através de leitura do movimento ocular, tá? O cara coloca uma câmera apoiada, apontada para os seus olhos, certo? E a imagem ela aparece na tela do computador. Você está concentrado, aspas, na tela do computador e você só tem que focar com o teu olho, certo? O aparelho ele vai fazer a medida do teu movimento ocular ou dos eletrodos através da eletroencefalografia e vai dar o tempo de reação que você teve, tá? Bom, na primeira imagem aqui, o que a gente percebe é que tem 3 elementos. O teu elemento que é o objeto de foco e você tem 2 elementos
que são elementos distratores, que é ruído, que é aquilo para tirar a tua atenção, certo? Que são agentes de competição, tá? Aí essa tela aqui apaga, aí o cara dá coisa de 1 segundo e aparece a próxima tela, certo? Na próxima tela, ó, tá aqui, certo? Você tem um monte de distratores aumentando, certo? Só que todos eles, embora você tenha O e você tenha G, certo? Que é semelhante ao O, ambos são verdes. Você só tem um elemento da cor roxa. A tua orientação é roxo e O, certo? Ou seja, embora eu aumente aqui os elementos distratores, eu não preciso de mais canais de atenção. O tempo de reação é equivalente, tá? Por quê? Porque o efeito de contraste de cor fica fácil de eu perceber. Ótimo. Aí agora, na outra situação, na situação B, o que você tem? Você tem uma mudança no sistema, tá? Agora, os Gs também são roxos. E a sua missão lá ainda é a mesma. Identificar o O que seja roxo, certo? Aqui eu tenho 3 elementos, 2 distratores e um elemento resposta. Apaga a tela, acende a próxima tela. Na hora que acende a próxima tela, olha aqui, ó. Aqui você já tem uma quantidade de distratores maior, certo? Só que esses distratores maior são mais capazes de provocar ruído na sua interpretação do que do anterior. Por quê? Porque aqui eu tenho mais elementos de cor roxa, certo? Então, o sujeito ele vai ter um tempo de reação um pouco maior aqui, certo? Então, esses testes eles vão passando as telas e o sujeito vai observando, vai olhando, e eles servem para medir o tempo de reação do sujeito, certo? Tá? Existem vários tipos de testes de atenção espacial, testes de atenção concentrada, que são todos focados nesse mecanismo de estudo. Tá? Existem situações que facilitam, permitem na psicofísica que você diagnostique sujeitos que apresentam déficit de atenção, certo? Que apresentam dificuldades de concentração, tá? Porque esses testes eles têm um mecanismo que permitem com que você compare sujeitos, aspas, classificados como normais e sujeitos classificados como não normais, tá? Então, de acordo com a natureza do teste, do estímulo que você está sofrendo, você vai ativar vias A ou vias B. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, existe um sistema no córtex associativo, né, nessa integração de informação, que envolve as chamadas vias paralelas. Tá? Você tem a via dorsal ou a via ventral. Certo? A via dorsal ela está relacionada à orientação do movimento. Olha o que dispara aqui em cima. Certo? Então, aqui você tem uma situação em que você tem 3 telas. Tá? O cara está olhando lá para o computador. Tá? E aqui você tem a leitura do campo do eletrodo. Tá? Ou então você tem o teste de imageamento. Então, o que você tem aqui? Os objetos eles são as listras horizontais ou verticais e a bolinha. O foco é a bolinha, tá? Então, primeiro aparece uma tela, então você nota que a bolinha está no canto inferior esquerdo, certo? Na próxima tela, no canto superior esquerdo. Na próxima tela, no canto superior direito. Então, na hora em que a tela vai passando, você vai percebendo que a tarefa de localização do ponto permite com que você faça a leitura de qual é a área do córtex associativo que está fazendo o disparo. Então você nota que é uma via superior, é uma via dorsal. Certo isso? O próximo teste é um teste de reconhecimento de faces. Certo? Então você vai olhar um rosto que pode ou não ser conhecido. Tá? E esse rosto ele está com pequenas variações, tá? Entre uma imagem e a outra, mas que na hora em que você dispara ela em telas diferentes,
a área é diferente, certo? Você está ativando uma outra circuitaria, que é uma circuitaria ventral, certo? Existe um trabalho muito interessante, que eu não lembro se era da década de 90 ou da década de 80 ainda, que é um texto em que os sujeitos falam sobre a célula da avó. Tá? Então, a avó de quem? A avó do cara. A avó do cara, então, toda vez que ele via a imagem da célula, uma área muito específica do córtex associativo ventral disparava. E ela só disparava, né, para aquele estímulo que ele recebia, que no caso era o teste da imagem da avó dele, certo? Quando disparava para outras imagens de outras pessoas, conhecidas ou desconhecidas, o disparo era outro. Então você nota aí que você tem uma via de reconhecimento até de certa forma um pouco específica. Tá? Bom, então além de reconhecimento de movimento, além de reconhecimento de faces, o córtex associativo também ele permite com que a gente consiga fazer o reconhecimento de objetos. Parece algo simples. Eu tenho aqui na minha mão aqui esquerda uma caneta, certo? Isso me parece muito fácil ao olhar identificar que isso é uma caneta, que ela tem essa ou aquela característica, certo? Mas o reconhecimento desse objeto ele envolve não só o ver o objeto, tá? Envolve também eu conseguir separar esse objeto dos outros objetos no ambiente e manter o foco constante nele para identificar, seja ele em movimento ou ele parado. Então, identificar objetos representa, né? Objeto pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, tá? Referencia você saber aonde que aquele objeto começa e onde ele termina, para determinar a forma, né, geométrica dele, tá? Então a separação de outros objetos e do fundo, bem como uma habilidade de manter a percepção constante de reconhecimento daquilo. Tá? Então, você vai utilizar diferentes porções do córtex associativo de acordo com a natureza do estímulo perceptual que você está fazendo. Tá? Então, por exemplo, eu para gravar aqui para vocês, eu passo um sufoco, que eu desligo o ar-condicionado para não ter o ruído de incômodo. Tá? Depois de um certo tempo, o barulho ele deixa de ser percebido. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas ao mesmo tempo, a qualidade do som tende a ficar pior na hora em que eu estou gravando, e isso pode ser ruim para você que está ouvindo aí. Então, nesse sentido, tá? Eu me livro da informação sensorial, tá? Desligo o ar-condicionado, porque se, embora daqui a um pouquinho eu deixe de perceber a presença dele, ele de alguma forma ele pode incomodar outras pessoas na hora em que elas começarem a assistir ou alguma coisa nesse sentido. Perceba, você está assistindo essa aula agora de um vídeo, certo? Mas o seu campo visual e o seu campo auditivo estão capturando outras informações ao seu redor. Só que se você estiver focado aqui em mim, assim como eu estou tentando estar focado em você, você vai abstrair, você vai deixar de ter atenção. Os canais perceptuais vão deixar de estar associados e ligados, vamos chamar assim, para o que não é interessante nesse momento, certo? O grande segredo é a gente conseguir eliminar os agentes distratores. Cada área diferente do córtex associativo tende a disparar para informações diferentes. Tá? Então você tem aqui, ó, na legendinha aqui embaixo, ó, produção da fala, né, área de Broca, compreensão da fala. Então na hora que a gente vai na área de Wernicke, né? Então, percepção musical, compreensão da escrita, percepção de faces, cores, objetos. Então, perceba que não é só você ter a informação sensorial, é você ser capaz de dar significado para esse negócio. Tá? Por isso que a gente viu que quando o sujeito ele tem uma lesão na área de Broca, uma lesão na área de Wernicke ou em outra área, isso compromete o funcionamento
encefálico cerebral do cara, e nesse caso vai comprometer a produção da fala dele ou a compreensão. Tá? Então, lembra, se você pega um livro e aquele livro ele está em cirílico ou ele está em ideogramas japoneses e você não sabe o que significa aquilo, tá? Significa que você não consegue compreender aquela escrita. Por quê? Porque você não foi treinado, alfabetizado naquele negócio. Então, você olha, mas você não consegue interpretar. Aquilo não tem um significado para você, certo? Da mesma forma com que, provavelmente, quando você era pequenininho lá, você não sabia ler e escrever, obviamente, mas que com treinamento você foi aprendendo. E hoje você sabe decifrar, decodificar frases como agora é a percepção, certo? Então, perceba que para quem enxerga um estímulo sensorial de natureza diferente, para quem ouve um idioma, você vai ouvir, mas o que aquilo significa está associado à integração da informação cognitiva, memória e sensorial. Daí a importância da percepção. Tá? Então, o hemisfério esquerdo do córtex associativo ele está muito relacionado à nomeação de objetos. Então, as habilidades perceptuais elas tendem a estar lateralizadas. Então, você tem questões que envolvem a nomeação dos objetos, dar nome a eles, né? E o reconhecimento que vai ser no lado direito. Então, você tem aqui uma imagem em que eu tenho a sobreposição de diferentes tipos de objetos e um dos treinos é com que o sujeito, a criança, seja lá o que for, use cores diferentes para pintar os objetos. Tá? Então, se o sujeito ele consegue reconhecer adequadamente os objetos, como a gente vê aqui, ó, ele consegue identificar a tesoura, o machado, o ancinho, o balde e o pincel. Tá? Então está pintadinho aqui, identificado, papum. Então ele tem a capacidade de nomear esses objetos a partir do momento em que ele reconhece os objetos e consegue separar eles dos outros objetos. Certo? Pessoas que têm distúrbios associativos, algum tipo de lesão ou uma deficiência no hemisfério esquerdo do córtex associativo vão ter dificuldade de fazer a identificação dos objetos e, consequentemente, separar eles do fundo. Tá? Por outro lado, quando você fala em questões que envolvam o hemisfério direito do córtex associativo, você está falando no reconhecimento dos objetos, certo? Então é você reconhecer aquela imagem, você ver aquela imagem e conseguir identificar o que ela representa. Tá? Indivíduos que apresentam lesões nessa área ou deficiências, eles têm o que a gente chama de síndrome de negligência. Tá? São pessoas que, em geral, têm dificuldade para identificar algo, principalmente no campo visual à esquerda. Então você pede para o sujeito copiar uma imagem, tá? E você nota que a questão dela não é conseguir não olhar o que há à esquerda. Ela consegue ver a flor da direita e a flor da esquerda. Só que as características à esquerda de cada objeto ela não consegue reconhecer. Tá? Então ela vê, mas ela não consegue perceber aquela estrutura. Tá? Então esse pintor aqui, tá? Anton Hederschmidt, ele sofreu um acidente, tá? E você nota que no início da lesão, quando ele começou a se recuperar e voltou a pintar, ele tinha uma negligência da região muito grande.
Aos poucos, né, com a doença regredindo no autorretrato, você percebe que ele começa a detectar e perceber mais. Então você tem uma recuperação da área lesionada aqui bem clara. Tá? Existe um livro muito bacana do Oliver Sacks, tá? Que é um cara que ele escreve muita coisa para faz uma relação muito bacana entre romances, crônicas e neurociências. Tá? Então recomendo. Um dos livros dele que são mais interessantes é o Homem que Confundiu a Mulher com um Chapéu. Certo? Tá? Basicamente, ele conta a história de um sujeito que sofria de síndrome de negligência, né? Essa lesão no hemisfério direito, em que o sujeito ele não conseguia perceber a presença de outro objeto no ambiente, que no caso era a mulher dele. Tá? E daí ele vai desenvolvendo. Existem outros livros dele, o Vendo Vozes, que ele fala sobre sinestesia, tá? E são livros muito interessantes. Tá? Então ele trabalha situações cotidianas e coloca distúrbios, patologias neurais no sistema. É um cara que eu recomendo sempre a leitura porque é agradável. Bom, uma das formas de se você estudar percepção, tá, é a psicofísica. A psicofísica ela vai estudar as relações entre os estímulos ambientais, físicos, não é isso? E os sentidos e a percepção. Tá? De que forma os estímulos ali são sentidos e percebidos. Tá? Essa imagem aqui ela é a imagem do laboratório da visão da USP. Tá? Mas eu tive a oportunidade de trabalhar fazer iniciação científica na UFPA e lá tem um laboratório também de psicofísica da visão. Tá? E foi ali que eu fui diagnosticado com déficit de atenção. Por quê? Um colega estava fazendo o doutorado dele e uma das características do trabalho dele era verificar a discriminação visual do sujeito em estímulos de contraste. Então não era colorido, era só claro e escuro. Então apareciam ondas diferentes e tudo mais na visão. E eu tinha um monte de eletrodo na cabeça, então dava aquelas raspadinhas bonitinhas, porque eram eletrodos mais baratos. Colocava na cabeça e ele me fazia ficar horas olhando a tela do computador, ficar variando a frequência. No meu caso, ele queria que eu fosse o controle, né? O sujeito, aspas, normal, junto com outras pessoas, para trabalhar o efeito da visão, da percepção em indivíduos que trabalhavam no garimpo, tá? Que são expostos a mercúrio. E a gente sabe que o mercúrio afeta fortemente a retina e afeta fortemente o sistema nervoso. Então, tecnicamente, para ele, eu ia ser um dos sujeitos que ia ser o controle. E aí não dava, porque eu perdia o foco, perdia a atenção muito rápido. E é muito chato você ficar num lugar escuro, olhando um monte de tela de computador, ficar variando, dando um monte de contraste agudo. Não, e ele ficava, André, acorda, tá dormindo? Não, eu não estava dormindo, eu só não prestava atenção, era muito chato. Tá? E aí depois eu fui fazendo os outros testes e por aí vai indo, e eu aprendi, né, que dentre as N patologias que eu possuo, uma delas é o déficit de atenção. Depois começou a bater com uma série de outros comportamentos que eu desenvolvia e que hoje eu potencializo. Bom, dentro desse sentido, é importante a gente entender que existe uma propriedade chamada de limiar sensorial absoluto, certo? O limiar sensorial, ele é qual é o mínimo de estímulo necessário para que você perceba a presença dele. Certo? Perceba que eu falei perceba a presença dele, não que você sinta. Certo? Lembra que sentir não tem significado. Tá? Então, imagina que você está aí na sua casa agora, ou no local onde você está assistindo isso agora. Tá? Então, as informações sensoriais estão chovendo. Tá?
Então você tem partículas odoríferas pelo ar, você tem o campo visual, você tem coisas, sons, perdão, no ar, certo? Mas se eu parar de falar por alguns segundos, talvez você tenha ouvido outras coisas que você não tenha ouvido antes. Obviamente isso envolve a presença de a atenção, certo? Mas esses outros estímulos, eles estão no ambiente, tá? Se eles estão no ambiente e você não está dando a atenção devida para ele, às vezes fazem parte do nosso dia a dia. Significa que a intensidade desse estímulo não está forte o suficiente. Imagina que você está assistindo essa aula e alguém está ouvindo uma música, certo? Isso. Só que essa música está tão baixa que você não está, aspas, dando atenção para ela. Tá? Então significa que cada pessoa ela possui um limiar absoluto, que é a intensidade mínima que um estímulo precisa ser apresentado para que aquela pessoa perceba a presença dele, certo? Isso. E além disso, existe um negócio que a gente chama de limiar de diferença, certo? O limiar de diferença é a menor diferença que você vai ter para perceber dois estímulos. Tá? Então imagina que você está assistindo televisão, certo? Isso. Aí chega uma pessoa para assistir contigo, certo? E aí aquele volume que você estava ouvindo ali era suficiente para ti, certo? Tá? Vamos supor que estava no 12, tá? Do seu aparelho, que vai até 50. Aí a pessoa fala, nossa, tá alto isso, baixa isso aí, tá? E aí você baixa, tá? Se você baixar e tiver confortável para a pessoa, vamos supor que você baixou até o 9, tá? E você consegue continuar ouvindo, certo? Então você tem uma questão aí, você consegue ouvir no 9 ainda, legal? Agora vamos supor, vamos fazer um teste, baixa mais para o 8, tá? Baixa mais para o 7, baixa mais para o 6. Se chegou no 6 você não consegue mais ouvir, você ouviu no 7, tá? Então o seu mínimo é o 7, certo? Isso a partir do 6 você não ouve mais. Tá? Então, para cada sujeito, você vai ter um limiar de diferença, tá? Entre informações sensoriais, visuais, acústicas, de toque, por aí vai indo. Outro exemplo é com relação a carregar pesos, certo? Se eu te der duas sacolas, em que uma tenha 1 kg e a outra tenha 1,1 kg, de repente essa diferença na hora que você carrega, você não é capaz de perceber essa diferença. Um é mais pesado que o outro, você pode até chutar, 50% de chance aí, mas você pode não ter certeza. Mas se eu aumentar a diferença para 5 kg e 1 kg, muito provavelmente você vai conseguir. Tá? Então, esse limiar de diferença ele é importante para entender quais são os estímulos mínimos necessários para que o sujeito perceba aquela informação. Tá? E isso também está muito associado aos mecanismos de adaptação sensorial. A adaptação sensorial ela está muito relacionada à rotina, ao ambiente em que a gente atua ou que a gente reside, que tende a apresentar muitos estímulos, muitos ruídos ou estímulos que não precisam ser percebidos constantemente. Certo? Então imagina uma pessoa que mora próximo de um aeroporto, certo? Em que tem avião decolando, que tem avião aterrissando constantemente, aquele barulho, aquele estrondo constante, certo? Bom, para essas pessoas, a tendência é que a presença desses estímulos contínuo, aos poucos, você tenha uma redução de sensibilidade, tá? E deixe, aspas, de perceber a presença daquele estímulo. Certo isso? Tá? Imagina que você está trabalhando e tem uma obra e fica lá o sujeito lá com a britadeira ou batendo, furadeira, aquele barulho constante.
certo? Vai chegar uma hora que você vai deixar de perceber, embora o estímulo ainda esteja ali acontecendo. Mas na hora em que o aparelho para, você percebe o silêncio. Tá? Você detecta repentinamente que ficou silencioso. Tá? Então esses mecanismos, eles são formas de adaptação sensorial ao ambiente que você não precise ficar sobrecarregando o sistema nervoso, informando coisas constantes de algo que está ali de maneira constante, corriqueira. Tá? Então, acabando. Quando você fala em atenção, tá? O que é atenção? Tá? A atenção é um estado geral de sensibilização, tá? Alerta. Não precisa pensar que alerta é só uma condição estressora. Tá? Alerta é ter atenção a algo, certo? Com a focalização deste estado em processos mentais. Ou seja, não é só a informação sensorial, não é o estado geral só de sensibilização, mas também envolve processos mentais, então constantemente você vai ter a participação do córtex associativo relacionado ao seu estado atencional. Tá? Então, por exemplo, dependendo da forma com que você foca e visualiza esse objeto aqui, você enxerga um cálice ou você enxerga duas faces, certo? Tá? Então, se você focar nesse objeto aqui, no centro aqui do objeto, tá? Se você mover a sua cabeça para frente e para trás, junto com o corpo, a impressão que você tem é que a roda da frente ela vai girar num sentido e a roda maior, né, ela vai girar no outro sentido, quando as imagens elas estão paradas, certo? Bom, então a atenção, tá, ela pode ser uma atenção seletiva, cognitiva, ou ela pode ser uma atenção seletiva, perceptual, certo? São mecanismos diferentes, tá? Entre a atenção. A atenção ela pode ser uma atenção concentrada em um único elemento, tá? Ou ela pode ser uma atenção focada em vários elementos ao redor, certo? Em realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo ou uma atenção mais concentrada, tá? Então, um exemplo hoje, tá? Agora há pouco, mais cedo, eu estava preparando o café e estava preparando um iogurte lá que eu tenho que comer de manhã cedo, certo? Preparei o café, botei o copo à esquerda, peguei o iogurte, coloquei à direita, certo? Peguei a aveia e, por falta de atenção, coloquei no café, quando eu deveria colocar no iogurte, certo isso? Então, essa falta de atenção seletiva faz com que os sujeitos cometam erros, enxerguem coisas que não existem ou não enxerguem coisas que existem, certo? Então, na hora em que você tem elementos, lembra que é muito comum o seu cérebro te enganar, certo? Isso? Por que ele vai te enganar? Porque você pode não estar dando a atenção adequada ao processo, tá? Aqui as linhas horizontais, elas são paralelas ou elas são inclinadas, certo? Tá? Através de uma visão bem cuidadosa, tá? Você vai perceber que as linhas elas são paralelas. Mas uma visão mais generalista vai dar a impressão de que as linhas elas são inclinadas, tá? As linhas elas estão encaixadas nos quadrados claros e escuros. E como há um desalinhamento entre eles, como se parecessem degraus, a impressão que você tem é que as linhas estão inadequadas. Por isso que é preciso ter uma atenção seletiva para entender o contexto, tá? Olhando aqui, ó, você tem aqui uma imagem, aqui outra. O círculo do centro aqui, à esquerda, é maior ou é menor do que o da direita? Certo isso?
Tá? A impressão que a gente tem, de acordo com a comparação dos objetos ao redor, é que aqui é maior e aqui é menor. Quando na realidade, ó, eles estão alinhadinhos. Se você ver, eles são do mesmo tamanho. A diferença é como que o seu cérebro ele interpreta em comparação com os objetos que estão ao redor. Mas se você apagar e focar só nesse e nesse, você vai ver que eles são do mesmo tamanho, certo? Então, as ilusões de ótica, elas são uma consequência da forma com que você interpreta os estímulos, tá? Lembra, o estímulo que está chegando é o mesmo, a interpretação é sua, tá? Então, em geral, a gente concluir, o mundo exterior, né, através dos seus estímulos físicos, permitem um registro sensorial, tá? Uma análise perceptual, então eu já tenho a informação sensorial, uma informação do córtex associativo e uma decodificação, um significado, uma análise semântica daquilo que representa, tá? O registro sensorial e uma análise perceptual inicial pode permitir com que você faça uma seleção precoce. Como no objeto anterior, a bolinha da esquerda é maior do que a da direita. Uma análise mais criteriosa e cuidadosa, com mais atenção e eliminação de efeitos distratores, pode fazer com que você tenha uma seleção tardia de análise e a sua conclusão tardia seja diferente da sua conclusão precoce. Certo isso? Ou seja, isso envolve memória, raciocínio, estado emocional do sujeito e, consequentemente, isso vai influenciar no comportamento final executado. Tá bom? Bom, ficou um pouco extensa, eu acho, mas as ideias centrais elas estão apresentadas aqui. Como eu falei, existem 2 aulas específicas sobre sensações que eu vou disponibilizar para vocês aqui. É só clicar nas caixinhas aí, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Um abraço.